Oi, eu sou Mércia Galdini e esse é o Raízes no Secreto. Antes de ir para o culto hoje, Deus me deu um tema de um vídeo e estou aqui para compartilhar com você, porque eu desviei. Porque eu passei 3 longos anos, longe dos braços do meu pai. Isso aconteceu porque eu escolhi isso. Muitas pessoas, quando decidem sair da igreja, elas saem da igreja com o objetivo de viver o mundo. Farrar, beber, né? Fazer sexo à vontade, viver na lascívia e por aí vai, né? Quer viver a promiscuidade. Mas não foi assim comigo. Eu me afastei por um motivo que talvez você também tenha se afastado. Eu me afastei de Deus porque eu estava sofrendo. Eu estava sofrendo tanto, que eu não conseguia me derramar mais nos pés dele. Eu não conseguia mais olhá-lo com um olhar de amor. Sabe, quando uma filha olha para o pai com amor? Eu não conseguia mais. Eu achava que eu estava abandonada, esquecida. Que as promessas que ele me fez não iriam se cumprir. Que as coisas que ele falou para mim que ia fazer não iria mais acontecer. Porque afinal de contas, olha o meu estado como eu estava. Né? Eu estava quebrada. Eu estava destruída por dentro, sabe? Eu estava moída. Não tinha cola certa que fosse capaz de me colar, de colar os pedacinhos que estavam em mim. Tudo começou quando eu decidi fazer aliança com alguém que Deus não queria. Quando você começa a desviar, você não desvia no final. Você desvia no começo. E quando Deus fala não para você e você decide fazer aquilo que Ele falou que não, você começa a desviar aí. Sabe, você começa a se afastar da presença dele aí. Se tem algo que Deus diz pra você que não é pra você e você faz, você começou a se desviar. Porque desviar nada mais é do que sair debaixo da graça. Então, se eu ajo em obediência, eu estou debaixo da graça. Se eu escolho agir em desobediência, eu estou fora da graça. E eu lembro que eu conheci uma pessoa e eu estava muito carente na época, eu tinha muitas feridas de rejeição, eu tinha muitas feridas de abandono, de negligência, né? Eu tinha feridas de abusos também. E essas feridas faziam com que eu buscasse amor onde não era para buscar. Porque o amor que eu precisava naquele momento, e em todo momento da minha vida, né? Era o amor de Deus. O único amor que iria me preencher por completa era o amor de Deus. Mas como eu não tinha essa sabedoria, e ainda que eu estivesse na igreja, né, eu não estava mais vivendo Cristo fielmente, eu acabei ouvindo os meus desejos. Eu acabei seguindo de acordo com a minha convicção e de acordo com o meu desejo. Eu conheci uma pessoa, desde o princípio, Deus estava falando para mim que não era para fazer essa aliança, que essa aliança não era para mim, e eu acabei fazendo essa aliança. E eu quero deixar claro aqui que eu não estou falando da pessoa em específico. Eu estou falando da aliança e das situações, de como a gente colhe, né? Os frutos que colhemos em desobediência. E como isso pode nos afastar do amor de Cristo. Antes de continuar, eu quero falar uma coisa para você. Brecha não é só quando você abre o site de pornografia e assiste a pornografia, não. Brecha não é quando você está conhecendo o rapaz e você quer ficar enfiando a língua na boca dele sem sequer saber qual é a intenção dele com você. Brecha não é quando você decide tomar uma cerveja e ficar bêbada pelo meio da rua. Brecha não é quando você mente. Não é quando você trai. Não é só isso, tá? Brecha não é só isso. Brechas também são as feridas da nossa alma. Satanás, ele atua nas feridas da nossa alma. Se você parar para observar as decisões que você toma, conduzida pelas feridas da tua alma, você vai perceber que essas decisões não são, na maior parte das vezes, guiadas pelo Espírito Santo. E foi assim comigo. Eu era como um vaso cheio de rachadura. Então, do mesmo modo que se jogasse água dentro, a água vazava por essas brechas, se esse vaso fosse colocado debaixo de uma fonte, também dava para entrar água por essas brechas também. Então, da mesma forma que quando Deus transborda em um vaso que está quebrado,
A água vaza. Do mesmo modo, o rio de Satanás, quando bate nesse vaso que está rachado, por essas brechas, que são as feridas emocionais, a água desse rio, sujo, imundo e fedorento, entra. E foi isso que aconteceu comigo. E eu lembro que Deus falava que não. Deus me mostrou diversas situações que não era para fazer essa aliança, mas eu estava cega pelos meus próprios desejos, por minhas próprias carências e por aquilo que eu queria. Eu queria me relacionar, eu queria construir família, então não importava se Deus estava falando que não, eu gosto dele. E aquele sentimento de gostar, de início, de conquista, eu estava me fazendo feliz. Quando uma pessoa fala para mim, eu estou feliz dentro de uma situação que claramente não tem Deus, eu já sei que é a assinatura daquela situação, daquele cenário de Satanás. E todas as vezes que você fala, eu faço, isso me faz feliz, então eu faço, tenha certeza que em seguida está assim, ó, assinado de Satanás, sabe? E foi através dessas brechas emocionais que Satanás entrou na minha vida, que o diabo entrou na minha vida, que as legalidades, né, foram entregues da minha vida. Eu quero que você entenda que para fazer aliança, você não precisa apenas dizer que sim. Basta você compactuar com o que está acontecendo. Toda aliança ela é um pacto, tá? Toda aliança ela é um pacto. Quando Cristo foi para a cruz e teve o derramamento de sangue para nos salvar, ali ele estava fazendo um pacto de sangue. E foi aquele pacto de sangue que nos salvou. Pacto não é só pacto satânico não, tá? Quando alguém vai lá, pega teu nome, bota na boca de um sapo, né? Faz uma macumba, sei lá o que ela faz, não sei. Não é só isso não. Pacto é também qualquer ação que compactua com o cenário e com a situação. Então, quando eu decidi entrar nesse relacionamento, mesmo Deus falando que não, fazer essa aliança, mesmo Deus falando que não, beijar na boca, ter relação sexual, construir relacionamento, mesmo Deus falando que não, eu estava fazendo um pacto. Eu estava fazendo uma aliança de alma, sabe? E isso deu liberdade para que o que estava sobre o outro viesse para mim e o que estava para mim estivesse sobre o outro. Quando isso aconteceu, muitas coisas começaram a acontecer. E eu comecei a ser machucada, ser diminuída, ser maltratada. Eu comecei a entrar num cenário que me trazia sofrimento. Não era para nenhuma das pessoas estar nessa aliança, porque Deus não queria. Mas estávamos lá nessa aliança. Então, ambas as partes, de certo modo, sofreram as consequências de fazer essa aliança. Mas eu acabei carregando, né, esse peso, de certa forma, um peso mais intenso, porque Deus falou para mim que não era para eu entrar nessa aliança, não falou para o outro, falou para mim. Então eu sabia que não era para entrar e eu entrei nessa aliança. Será que você não está fazendo aliança com o que Deus falou que não é para fazer? Seja pessoas, relacionamentos, cenários, amizades, atitudes, ações, pensamentos, vícios. E você está fazendo essas brechas aumentarem? Você faz isso devido às tuas dores emocionais e quanto mais você faz, maior fica a tua ferida. Entenda, mulher, o único que te cura é Jesus. O único que vai te salvar é Jesus. O único que vai pegar a tua ferida e sarar é Jesus. Satanás não quer sarar tuas feridas, não. Ele quer te ludibriar e aumentar a ferida que já está. E aí, eu entrei nessa aliança, comecei a sofrer, comecei a passar por muitas situações que eu nunca tinha passado na minha vida. Eu entrei num processo, né, de muita ansiedade. Eu comecei a engordar muito porque eu descontava na comida o que eu estava sentindo. Eu comecei a agir de formas que eu não agia. Eu comecei a me afastar de Deus, pouco a pouco, ano a ano. Até que chegou o dia que eu decidi que não ia mais seguir a Ele porque eu estava chateada com Ele. Eu me equiparo a
aquele homem que o bom samaritano ajudou. Eu estava no chão, caída, despida, ferida, quase desvivida. E eu precisava de ajuda. Só que eu me coloquei nessa situação porque Deus já tinha me avisado que não. Deus, ele é muito misericordioso para avisar. Mas ele também é justo para permitir que nós colhamos os frutos das nossas escolhas. Para que nós comemos o fruto da nossa desobediência. Não foi Deus que me lançou no fogo, fui eu. Não foi Deus que deixou que o outro me machucasse, fui eu que me permiti. Quando eu desobedeci e fui conduzida pelas minhas feridas, tomei decisões através das minhas feridas, das minhas dores, dos meus anseios, e entrei em um cenário que não era para entrar. Um cenário que era para ser um cenário de cura se tornou um cenário de doença, de dor, de morte emocional, de morte espiritual. E eu lembro que eu estava tão machucada que eu não conseguia nem orar mais a Deus. Eu não conseguia nem falar com Ele. Tinha dias que eu não conseguia nem chorar. Era tanta dor que eu não conseguia derrubar uma lágrima. A dor era tão grande que eu não conseguia chorar. Tem noção da dor de uma pessoa que não consegue chorar? Ela tá sofrendo, ela não consegue botar para fora. Era tanta dor que eu desejava a morte. E as alianças erradas que são enviadas por Satanás para a tua vida, ela vai te levar a vício, a dor, a rejeição, a abandono, a abusos. E eu lembro que muitas vezes eu sentei no chão da minha casa e tentei morrer. Aqui eu tenho uma tatuagem bem na parte onde eu ficava arranhando caneta, arranhando faca, tentando ter coragem de tirar minha própria vida. Era porque eu queria morrer? Não era. Era porque eu queria sair da dor. Eu queria parar de sofrer. Eu queria ser curada. Eu queria ser montada de volta, porque eu estava toda desmontada, toda quebrada. Eu queria ser reconstruída. Só que a dor era tão grande que eu não conseguia sair disso naquele momento. E eu quero trazer uma outra coisa para que você reflita. Quando a gente entra em alianças que não é de Deus e que Satanás se aposta dessa aliança para fazer o mal, ele também te isola. Muitas vezes te dá vergonha. Quantas vezes eu não tive vergonha de falar para as minhas amigas o que eu estava passando e pedir ajuda? Quando eu vim fazer isso, já estava no final, no final das minhas forças. Ele vai te isolar para que você não conte para as pessoas, para que você não busque ajuda. Tá? Então, como eu estava muito isolada ali, dentro de uma aliança que Deus não queria que eu fizesse, né? Vivendo, conduzida pelas minhas dores, eu tentei tirar minha vida. Tirei? Não, porque eu não tinha coragem. Hoje eu sei que foi o Espírito Santo que não deixou. Mas aqui eu tatuei a 100ª, porque eu sou a ovelhinha perdida que o Senhor resgatou, sabe? E toda vez que eu olho para essa tatuagem, eu lembro de todas as vezes que o Senhor foi atrás de mim me pegar de volta. E devido a essas dores, devido a tudo que eu estava passando, eu fui me afastando de Deus sutilmente. Não foi do dia para a noite que eu cheguei e falei, não quero mais servir ao Senhor, beijo, tchau e bênção. Não foi isso. Não foi do dia para a noite, foi pouco a pouco. Quando eu percebi, eu já estava usando roupas que Deus não queria que eu usasse. Eu já estava falando muito palavrão. Antes, uma pessoa que não falava palavrão começou a falar muitos palavrões. Comecei a beber todo tipo de bebida. Acima de tudo, essa aliança era uma aliança de jugo desigual, tá? E jugo desigual não é só quando a fé é diferente, mas é quando a intensidade da fé é diferente. Se você está envolvida com uma pessoa que fala que é cristão, por exemplo, mas faz tudo o que um cristão não faz, é jugo desigual, tá? O jugo que é igual é aquele que as duas pessoas estão andando na mesma direção, ou com a mesma intensidade, ou com equilíbrio. Quando não tem equilíbrio, é jugo desigual. Então, eu estava ali em um jugo desigual. Então, imagina, um jugo desigual. Um relacionamento que não tinha uma aliança real diante de Deus. Uma aliança espiritual, de alma, de vida, que Deus não queria. E eu estava ali sofrendo tudo que eu tinha que sofrer.
Eu até brinco dizendo assim, que eu não comi o pão que o diabo amassou, eu comi o pão que o diabo mastigou, porque além de amassar, ele ainda quis mastigar para me comer, né? Tá repreendido, meu Deus, em nome de Jesus. Tá repreendido. Vocês estão me entendendo? Então, assim, eu fui me afastando sutilmente. E foi assim que eu fui me afastando. Talvez você se afastou de Deus de uma forma tão sutil que nem percebeu. Quando viu, já estava fazendo tudo o que não era para fazer. Já estava envolvida com droga, sabe, com prostituição. Talvez se envolveu com alguém que te fez ir para cadeia, não sei. Talvez foi para a rua, morar na rua. Ou talvez perdeu tudo. Não sei como você se afastou de Cristo, sabe? Mas talvez foi sutilmente, assim como eu me afastei. E eu quero te falar que tudo que você passou, ou tudo que você está passando, Deus pode restaurar. Deus pode curar. Eu passei 3 anos longe do meu pai. 3 anos sofrendo. 3 anos sozinha, teoricamente. Porque ele nunca me abandonou, sabe? Mas eu passei 3 anos longe da presença dele. E eu poderia estar desvivida, eu poderia estar longe de Deus, eu poderia estar tantas coisas, mas eu estou onde eu de fato preciso e gostaria de estar, que é dentro do pé do Senhor. E eu não faço isso, né? Eu não faço, nunca fiz nenhum vídeo, mas nesse vídeo, se você chegou até aqui, depois de ouvir 19 minutos de conversa, acho que faz 19 minutos mais ou menos, eu quero orar por tua vida. Eu quero que você coloque a sua mão no seu coração. Eu quero que você feche os olhos, mulher. Eu quero que você traga à memória todas as tuas dores. Todas, todas, todas. Eu quero que você pegue tudo, tudo. Esse lamaçal que Satanás te colocou. Traz ele para a claridade, sabe? Traz ele para a luz. Todas as tuas feridas, aquela dor de traição, aquela dor de abandono, aquela dor do abuso sexual, aquela dor do abuso moral, a dor do abuso patrimonial, não sei. Traz tudo, todas as dores. E eu quero agora orar por tua vida. Paizinho, eu não sei, Senhor, o que essa mulher passou, eu não sei o que foi que aconteceu, quais foram as armadilhas de Satanás na vida dessa mulher. Mas, Pai, eu falo agora como uma filha tua, uma filha que tu derramou autoridade para fazer isso, em nome de Jesus. Paizinho, eu quero declarar agora que essa mulher que está aqui orando comigo, ela vai ser liberta no nome de Jesus. Eu declaro, Paizinho, que qualquer legalidade que Satanás achou através dessas feridas está sendo fechadas agora em nome de Jesus. Que qualquer armadilha, Senhor, que Satanás esteja fazendo para distrair essa mulher e desviá-la do chamado que ela tem debaixo da tua graça, eu declaro como cancelada no nome de Jesus. Pai, eu declaro agora que o teu Espírito Santo venha trabalhar na vida dessa pessoa, que o teu Espírito Santo venha conduzir essa pessoa, Deus, para que ela perceba que não dá para viver longe da graça. Senhor Jesus, eu te peço, Pai, tenha misericórdia, Senhor Jesus. Faz, Senhor, um reavivamento, Senhor, um avivamento de dentro para fora, Pai. Faz ela lembrar, Pai, como tu és bom, como tu és amoroso, Deus. Que teu Espírito Santo, Pai, mude a atmosfera não só da casa dessa pessoa, mas da vida dessa pessoa também. Pai, eu oro, Pai, para que qualquer obra maligna, Pai, ela esteja agora sendo amarrada e jogada fora. Pai, eu declaro que nenhuma legalidade, Pai, vai ter mais poder sobre a vida dessa pessoa. Eu declaro que vícios vão embora. Eu declaro dores se fechem. Eu declaro, Pai, feridas sarem, caminhos se abram, porque essa mulher vai passar e ela vai passar para os caminhos de Deus. Paizinho, move essas mulheres para o teu caminho, Senhor. Chama essas mulheres, Senhor, para viver aquilo que o Senhor tem para a vida delas. Pai, eu declaro agora que qualquer aliança, Pai, que foi feita, que não está debaixo da tua graça, vai ser desfeita. Mas aquelas alianças, Pai, que estão desalinhadas, mas que foi o Senhor que colocou, eu declaro agora restauração. Pai, eu oro pelos os filhos dessa mulher, Pai. Os filhos que ela tem e os filhos, Pai, que ela terá se ela não tem filhos ainda. E eu declaro, Pai, cura nesse útero, Pai. Não só no útero físico, mas no útero espiritual. E eu declaro agora, você vai gerar. Eu declaro agora, você vai gerar debaixo da ordem da glória de Deus. Você vai gerar. E eu declaro agora na sua vida também que você retornará
para os caminhos do Senhor. Que se você se desviou, hoje vai ser o dia que você vai voltar. E que o Senhor vai trabalhar no teu coração. Pai, o Senhor sabe o que tem para cada uma dessas pessoas aqui que estão vendo esse vídeo. Então, Pai, lembra essas pessoas para que o Senhor as chamou, Deus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Legalidades, potestades, saiam. Principados, saiam. Agora, no nome de Jesus, eu declaro, Senhor, essa vida é tua, essa casa é tua, Senhor, esse ser é teu, a família dessa pessoa é tua, Pai. Legalidades geracionais. Você não tem mais poder sobre a vida dessa mulher. Eu declaro agora, saia. Essa mulher, ela vai voltar para a vida que Jesus tem para ela. Ela vai voltar para os caminhos que o Senhor tem para ela. No nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém. Essa é a minha oração que eu faço para você. E eu te espero no próximo vídeo.